Olá, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o que aconteceu na semana passada na capital da Irlanda do Norte, Belfast. Antes de tudo, é muito importante frisar que crime é crime, né? Então, quem comete um crime, independente da sua etnia, religião, nacionalidade, essa pessoa precisa pagar por esse crime. Tá? Vou ler aqui alguns trechos de uma reportagem feita pela BBC, porque a BBC, semana passada, ela estava acompanhando em tempo real todos os manifestos que estavam acontecendo em Belfast. Então vamos começar com o que a reportagem da BBC Irlanda do Norte diz. Tudo começou depois que um ataque à faca em Belfast, na segunda-feira, em que um jovem senhor ficou gravemente ferido. O acusado foi identificado como um refugiado sudanês que havia recebido proteção internacional no Reino Unido. Essa notícia acabou gerando muita indignação e muita revolta entre os locais, porque o acusado do crime foi um sudanês. O sudanês está no Reino Unido por uma proteção internacional, porque ele entrou com um pedido de asilo. E diante dessa revolta, então, um grupo que é anti-imigração acabou se unindo para fazer um protesto na cidade anti-imigrante, né? Um protesto dizendo que imigrantes não são mais bem-vindos em Belfast. Então, após esse crime, né, que aconteceu, no qual o sudanês foi acusado de ter feito ataque com facas, a população local ficou revoltada e existe um grupo dentro de Belfast, que é um grupo que é contra a imigração. Então, diante do que aconteceu, porque quem esfaqueou o rapaz foi um imigrante, né? Principalmente um imigrante que estava com um visto de refugiado. Então, esse grupo anti-imigração, eles decidiram fazer uma manifestação na quarta-feira à noite, para mostrar, né, tanto para Belfast como para Irlanda do Norte, ou talvez até para o Reino Unido inteiro, né, a indignação deles do país, né, do Reino Unido em si, ainda estar dando visto para refugiados e mostrando, né, que definitivamente eles não querem mais imigrante lá. Só que o problema é que o negócio saiu totalmente de controle. No decorrer do protesto, então, eles começaram a invadir casas, começaram a colocar fogo em ônibus, carros, veículos em geral que estavam na rua. Teve casas também que foram incendiadas, principalmente num bairro em Belfast, que é um bairro que costuma ter bastante imigrantes. E eles, sabendo disso, atingiram esse bairro em particular. Então, assim, muitas pessoas acabaram abandonando suas casas porque estavam com medo, né, de sofrer algum tipo de violência, agressão. E também, muitos deles, depois que saíram correndo de suas casas, estão com medo de voltar para suas casas, né? Estão com medo que isso volte a acontecer. Porque uma coisa é certa, né? As pessoas, esses protestantes, esses militantes, são anti-imigração. Ok, querem protestar contra imigrante? Protesta, tá no direito deles,
no Reino Unido, você protestar contra imigrante não é um crime, então eles não estão cometendo nenhum crime em fazer isso. Porém que protestar é uma coisa, vandalismo é outra completamente diferente. Agora, vandalismo já é crime. E o que esses protestantes, esses militantes fizeram, não foi apenas andar pelas ruas e falar sobre suas indignações porque um sudanês refugiado atacou um local e que eles não querem mais imigrante na cidade deles. Eles praticamente vandalizaram Belfast, principalmente as regiões em que tem uma concentração muito grande de imigrantes. Ó, aqui na reportagem da BBC está escrito o seguinte: uma enfermeira relatou que está com medo de continuar morando em Belfast. Quer dizer, eles não estão apenas com medo de voltar para suas casas, agora tem pessoas que estão com medo de morar na cidade. Comerciantes turcos tiveram seus negócios vandalizados. E uma história que chamou a atenção foi de um morador que viu sua casa, onde viveu por 13 anos, ser destruída depois que um carro de vizinhos estrangeiros foi incendiado. E uma coisa que é muito importante, todas essas pessoas que a BBC menciona, desses imigrantes que estavam morando, né, nesse bairro onde foi muito atingido, pessoas que tiveram que sair de suas casas correndo, pessoas que tiveram seus automóveis pegando fogo, elas nada tinham a ver com esse sudanês, tá? Provavelmente nem conheciam esse sudanês. Então, assim, acabou que elas sofreram consequências por algo que não tinha nada a ver com elas. Simplesmente o fato de eles serem imigrantes foi o motivo de eles terem sofrido essa violência. E aqui temos um conceito que é muito estudado dentro da psicologia social, que se chama o bode expiatório. E o que seria esse bode expiatório, né? Aqui diz o seguinte, que em momentos de medo, insegurança e frustração, sociedades podem procurar um grupo para colocar a culpa por problemas que são muito mais complexos. Então, assim, a questão da imigração é uma questão muito polêmica, né? Tem pessoas que são a favor, tem pessoas que são contra. Existe muitas camadas para a gente discutir sobre imigração. Imigração não é um tema, assim, tão fácil de discutir, porque inclui inúmeras coisas, né? Porém que quando as pessoas, né, segundo essa teoria da psicologia social, que se chama bode expiatório, quando pessoas estão inseguras, frustradas, com medo e querem encontrar uma solução rápida, principalmente para umas questões complexas como essa, então eles acabam depositando, né, no grupo mais vulnerável, que no caso os imigrantes é considerado um grupo vulnerável, toda a culpa deles, né, todo esse medo, essa insegurança, essa frustração que eles sentem, por vários fatores que está acontecendo na sociedade, inclusive questões econômicas, e aí eles acabam jogando num grupo a culpa, como se jogar a culpa nesse grupo fosse resolver o problema. Também dentro da psicologia social existe um outro conceito que se chama a punição coletiva, que é quando, novamente, né, pessoas querem encontrar soluções rápidas para os seus problemas. Como esse caso do sudanês, né? O sudanês que é asilado foi lá e cometeu um crime. Então, como esse grupo, né, essas pessoas querem encontrar respostas e respostas rápidas, então eles acabam punindo um grupo todo por algo que foi praticado apenas por um indivíduo. Então, para esse grupo, né, esses manifestantes que acabaram vandalizando Belfast, eles acabaram culpando todos os imigrantes de Belfast por algo que um indivíduo imigrante cometeu. Como, por exemplo, esse rapaz, esse sudanês é refugiado. Com certeza, esse grupo deve estar vendo todos os refugiados também como invasores,
como pessoas que são ameaças para eles, né? Além dos imigrantes, ainda tem essa questão do asilado também, né? Porque esse sudanês, além de imigrante, era refugiado. Então, primeiro eles atacaram os imigrantes em geral. E provavelmente a próxima vítima deles será os imigrantes refugiados. Existe também o conceito da entidade, que basicamente é o seguinte: é quando a sociedade ou pessoas, né, eles vê determinado grupo como uma unidade única. Então, para eles não existe diferença um imigrante ou um grupo de imigrantes, ou um refugiado ou um grupo de refugiado. Eles vê todos como se fosse uma unidade única. Então, por isso também que acaba respingando em pessoas que nada tem a ver, porque eles unem, né? É como se um indivíduo e o grupo fosse uma coisa só. Então, não importa se foi um imigrante ou um refugiado que cometeu o crime. Todos os imigrantes e todos os refugiados são a mesma coisa, é a mesma unidade. Então, todos vão pagar pelo crime dessa pessoa. Existe também um outro conceito que foi desenvolvido por Bandura. Bandura é um psicólogo muito estudado na psicologia, que é o desengajamento moral. Segundo ele, pessoas comuns podem fazer coisas que normalmente considerariam erradas quando encontram uma justificativa que pareça aceitável. Então, esse grupo de manifestantes anti-imigrante que vandalizaram Belfast, né? Vandalismo é crime. Então, o que eles fizeram em Belfast foi um crime. Só que na cabeça deles, o crime que eles estavam cometendo tinha uma justificativa. Porque um imigrante refugiado cometeu um crime anteriormente. Então, o que eles estão fazendo é para justificar o que o sudanês fez. Então, na cabeça dele, eles não estão praticando nenhum crime, porque o que eles estão fazendo é justificável. O que esses manifestantes anti-imigração fizeram, sim, foi algo tão devastador para Belfast, que até o ministro da Saúde veio dar um pronunciamento, né? Porque aqui no Reino Unido, o sistema de saúde emprega muito estrangeiros. Então, existem muitos imigrantes trabalhando no sistema de saúde. E o trabalho desses imigrantes é essencial para poder manter o sistema de saúde funcionando. Então, o ministro da Saúde da Irlanda do Norte, ele afirmou que muitos profissionais estrangeiros são essenciais para o funcionamento do sistema de saúde. Ele destacou que alguns setores dependem fortemente desses trabalhadores e alertou que muitos estavam pensando se valia a pena continuar vivendo no país por conta do medo. Como o sistema de saúde aqui no Reino Unido depende muito da mão de obra, né, de estrangeiros, de imigrante, então acaba que muitas vezes, né, esses manifestantes, eles estão atacando um grupo, que no caso seria um grupo de imigrantes, sem se dar conta que possivelmente um familiar dele está lá dentro do sistema de saúde trabalhando para salvar vidas, né? Enquanto eles estão atacando, enquanto eles estão colocando medo nos imigrantes, querendo expulsar os imigrantes de Belfast, muitos desses imigrantes, muitos familiares desses imigrantes estão lá dentro do sistema de saúde trabalhando justamente para salvar vidas, independente se são locais, residentes, nativos, imigrantes ou não. Então, acaba sendo até uma contradição, né, essa questão. A BBC também mostrou um outro lado da história, né, o lado das pessoas que foram ajudar esses imigrantes que acabaram tendo que escapar de suas casas, acabaram tendo que se refugiar em algum lugar, se esconder por conta do medo, né, de eles acabarem sendo alvos. Então, a BBC mostrou um outro lado, o lado de pessoas que ajudaram e pessoas que estão a favor dos imigrantes, né, que é justamente o contrário do que os manifestantes estavam fazendo.
Uma ONG criou uma rede de apoio oferecendo comida, transporte e abrigo para familiares afetados. Segundo a BBC, voluntários ajudaram mais de 200 famílias ou auxiliaram na busca por acomodação emergencial. Segundo a BBC também, a polícia informou que durante os distúrbios houve divulgação de endereços e circulação de informações falsas. Então, acabou que a internet também ajudou aí, né, a divulgar informações falsas, fazendo com que esses manifestantes fossem até determinados lugares e praticar esse vandalismo, né? Então, nesse caso, a internet acabou atrapalhando muito. Para concluir, a justiça, ela existe justamente para punir os indivíduos, pessoas individualmente, né? E não para ter uma punição coletiva. Então, o que aconteceu em Belfast, né? O que esses manifestantes fizeram com os imigrantes que vivem em Belfast, nada mais foi do que uma punição coletiva. Então, eles quiseram culpar todo um grupo por algo que um único indivíduo cometeu. E a justiça, ela está aí justamente para fazer o contrário, né? Para que uma comunidade toda não seja punida, então eles vão lá e aplicam a punição naquele indivíduo que cometeu determinado crime. Então, assim, o que aconteceu em Belfast, na verdade, foi uma ira muito grande que já existia dentro desses manifestantes. Eu acredito particularmente que eles já eram pessoas assim raivosas, já eram pessoas que tinham essa violência guardada dentro de si e que eles estavam esperando apenas um motivo para colocar tudo isso para fora, né? Foi apenas colocar os imigrantes, encurralar os imigrantes, deixar os imigrantes com medo, ou até mesmo, né, querer que esses imigrantes pense até mesmo de deixar Belfast, de se mudar para um outro lugar, porque eles estão com medo de possíveis retaliações. Mas o que esses militantes fizeram foi também destruir patrimônio da cidade, né? Eles destruíram imóveis, eles destruíram prédios, eles vandalizaram a cidade. Então, assim, para mim, são pessoas que têm uma agressividade, uma violência muito grande dentro delas e que elas estavam apenas esperando um motivo para que elas pudessem externalizar tudo isso. E o motivo, infelizmente, veio através de um imigrante, né? Além do que, além dessa raiva, dessa violência toda que existe dentro deles, também são pessoas anti-imigrante, né? Então, eles uniram o útil ao agradável aí, né? Na concepção deles, para eles fazerem o que eles fizeram. Porque, assim, teve algumas semanas atrás que teve uma manifestação em Londres, também uma manifestação anti-imigrante, que foram muitas pessoas nas ruas, e foi uma manifestação pacífica. Até onde eu li sobre essa manifestação, não houve nenhum incidente nas ruas. As pessoas, ninguém vandalizou nada, ninguém saiu de lá agredido, ninguém saiu ameaçado, ninguém ficou com medo de uma possível violência acontecer. Foi uma manifestação pacífica. Então, esses rapazes, esse grupo de Belfast, se eles quisessem realmente se manifestar contra a imigração, porque eles têm lá a ideia política deles a respeito de imigração, porque eles têm lá os conceitos deles sobre imigração, ok, pode se manifestar. Como eu disse, manifestações anti-imigração não é um crime no Reino Unido. Agora, o que eles fizeram foi outra coisa, foi vandalismo. E aí, vandalismo é crime.